Shalom, povo amado, povo de Deus. E a palavra do Senhor hoje está no Novo Testamento, em Gálatas 1, a partir do versículo 6, onde Paulo diz que, de fato, nós não estamos para agradar as pessoas, o ser humano, o homem, mas para agradar a Deus. E automaticamente nós não devemos nos deixar sermos conduzidos ou ludibriados por falta de conhecimento, como diz o próprio Senhor, o meu povo padece. Pelas enganações de um evangelho diferente, a não ser o evangelho de Jesus Cristo. Porque existe evangelho segundo, porque existe evangelho terceiro, que existe evangelho conforme fulano de tal pensa. Ser humano limitado. Nós devemos sim seguirmos o evangelho de Jesus, o Senhor e Salvador. Vejamos. Gálatas 1, versículo 6. Eu estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas, se alguém mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu anuncio e recebi de alguém, de ninguém, e ninguém ensinou a mim, mas foi o próprio Cristo Jesus que revelou para mim. Paulo está dizendo isso para que eu e você, a gente não se engane. Não nos deixemos ser ludibriados, enganados. São armadilhas do diabo. Homens e mulheres, assim como eu e você, nos colocamos a servir ao Senhor, ouvir a sua voz, como ele mesmo diz. Aquele que veio para matar, roubar e destruir é o divisor, é o diabo. E ele quer separar o homem de Deus. Ele quer tirar o homem do caminho da salvação. Quando eu falo homem, está em toda a espécie. O homem e a mulher, em todos os gêneros. Porém, quer tirar você do caminho da salvação. Que fiquemos atentos, porque eu e você somos anunciadores, devemos ser anunciadores do Evangelho de Jesus. Ele mesmo diz, ide pregar o Evangelho. Ide, ou seja, é uma ordem, vá, não se acanhe, não tenha medo, vá evangelizar. Então, nós não estamos aqui para agradar a pessoas, mas para agradar a Deus, o Senhor. Paulo está dizendo muito claro, cuidado para vocês não serem perturbados por um falso evangelho. Mesmo que seja um de nós, mesmo que seja um anjo, mesmo que seja qualquer pessoa, será amaldiçoada. Ou seja, qualquer pessoa que queira ludibriar, inventar, segundo perspectiva de fulano, segundo a imaginação. Quem é fulano? Meu irmão, é isso que eu fico assim, indignado e ao mesmo tempo questionando. As pessoas dão tanto valor a filosofias vãs, tanto valor e não quer acreditar na palavra do Senhor, na fonte de inspiração do próprio Espírito Santo, que utiliza homens e mulheres para evangelizar.
É o evangelho puro de Jesus. Mas não porque fulano de tal é inteligente, fulano de tal, o meu irmão é um ser humano limitado, que fica inventando, criando segundo a sua imaginação. Nem fértil é. E as pessoas dão valor e não querem acreditar na Bíblia, não querem acreditar na palavra que salva, a palavra que restaura, a palavra que dá sentido, a palavra que leva você à vida eterna. Lembra que Jesus diz que ele é o bom pastor? E as ovelhas conseguem distinguir a sua voz e o seguem. Que eu e você possamos distinguir em meio a esse mundo tão barulhento. Possamos distinguir a voz do bom pastor, do Senhor e Salvador, que quer o melhor para mim e, consequentemente, quer o melhor para você. Não queira agradar a pessoas, não queira agradar a seres humanos, queira agradar ao Senhor. Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, Messias ou Emanuel, Deus conosco. Não existe outro evangelho, meu irmão. Porém, eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês. Isso é um alerta. Essa palavra para hoje, para amanhã, para sempre. Fica atento, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não! O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Ou seja, eu não estou aqui para agradar as pessoas, eu estou aqui em obediência ao Senhor, evangelizando. Quem faz a obra é o Espírito Santo. A minha função não é convencer você. A minha função é evangelizar. A minha função é ser porta-voz, a minha função é falar, a minha função é ler a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, que eu seja canal de graça, boca do Senhor. Consequentemente, quem fará a obra é o próprio Espírito Santo. Através do batismo, você é templo do Espírito Santo. Se abra para o Espírito Santo, deixe. Espírito Santo me convence. Espírito Santo tira todas as minhas dúvidas. Diga para ele. Espírito Santo, eu tenho dúvida nisso e naquilo outro. Me convence dessa verdade. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim. Mas foi o próprio Jesus Cristo que revelou para mim. Mais uma vez, não é invenção humana. Não foi criado por homens e mulheres sábios. Não. Foi o próprio Senhor que revelou. Eu sou canal de graça, você é instrumento do Senhor, porta-voz. Todo homem, toda mulher é convidado, é instigado, é chamado a se levantar como um grande exército para evangelizar. Mais uma vez, o mundo tem carência, o mundo necessita de ouvir a voz do Senhor. O mundo precisa conhecer Jesus, Senhor e Salvador. O mundo está tão fútil. As pessoas buscando em tantas coisas sem sentido, valorizando tantas coisas sem sentido e deixando de valorizar o que de fato é necessário valorizar, o que de fato tem valor. Jesus vivo e ressuscitado no meio de nós. Espírito Santo que habita em mim, habita em você, nos instruindo, nos capacitando. E Deus, onipotente, onisciente, onipresente, que nos ama e não quer que eu e você se perca. Ou seja, Ele quer que nós sejamos salvos. Então,
Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe.